Fala galera, professor Pedro Riciopo, professor de História aqui do Preparatório Falcon, para tratar de um tema de extrema recorrência, de extrema importância para você entender o que está acontecendo aqui na nossa história do Brasil, a chegada da família real ao Brasil. O que está acontecendo naquele momento no contexto do mundo, no contexto do Brasil? A gente tem ali a crise do antigo sistema colonial que vai se desencadear com uma série de revoltas separatistas como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que você já está ligado. E a gente, a partir dessa crise do sistema colonial, tudo isso vai contribuir para a vinda da família real, que é a chegada da família real aqui em 1807. O que está acontecendo? Napoleão chega ao poder em 1799 e Napoleão vai se tornar ali o cônsul vitalício da França e vai tentar estabelecer a sua hegemonia sobre a Europa, o seu poder hegemônico sobre a Europa, tentando aí derrubar todos os poderes como a Áustria, Prússia, inclusive a Inglaterra. Só que Napoleão ele bate num grande problema, e esse problema é a Inglaterra. Por quê? Porque Napoleão ele vai tentar enfrentar a Inglaterra na parte que eles mais sabiam lutar, entrar em guerra, que era o mar. A marinha inglesa era absurda e Napoleão ainda não tinha a condição, e a possibilidade de vencer a marinha inglesa. Quando Napoleão tenta bater de frente com a marinha inglesa, Napoleão vai tomar chumbo na Batalha de Trafalgar em 1805. Quando perde a Batalha de Trafalgar, como já tinha dominado os outros países da Europa, o que vai acontecer? Napoleão percebe que não conseguiria vencer a Inglaterra por meios militares aí no mar e tenta recorrer a outros meios, a outras formas. Quais formas seriam essas? A única forma seria o meio econômico comercial. Por quê? Napoleão já tinha dominado a maior parte dos países europeus e precisa ali prejudicar a Inglaterra por meios comerciais. Em 1806, Napoleão vai assinar o bloqueio continental. O que seria o bloqueio continental? Uma dessas coisas é a proibição do comércio com a Inglaterra, ou seja, nenhum país poderia fazer comércio com a Inglaterra a partir de 1806. Só que tem um problema, se eu não posso fazer comércio com a Inglaterra, com quem eu posso fazer comércio? Com a França. Concorda comigo? Só qual o problema disso, professor? O problema é que quando eu prejudico ali a Inglaterra em termos comerciais, bloqueando o continente para fazer comércio com a Inglaterra e passo a fazer esse comércio com a França não tinha uma indústria à altura da Inglaterra para competir com a Inglaterra. Então, muitos dos países tentam desrespeitar esse bloqueio continental, não aceitam esse bloqueio continental, inclusive o país que você tem que saber que é Portugal. Portugal é considerado uma brecha aí no bloqueio continental, desrespeitando o bloqueio continental. Por quê? Porque desde o século XVII já tinha sua economia submetida à economia inglesa. Desde o fim ali, da União Ibérica com a restauração, Portugal vai se aliançar à Inglaterra, dando aí concessões fiscais e comerciais à Inglaterra, para que a Inglaterra apoiasse Portugal contra a Espanha e Holanda. E posteriormente, no século XVIII, a gente também tem o famoso Tratado de Methuen, que você sabe que tem outro nome. Fala outro nome para mim. Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. E o que era o Tratado de Panos e Vinhos? Basicamente, um exclusivo comercial de Portugal com a Inglaterra com relação aí à compra de panos e vinhos. Portugal só poderia comprar roupa, tecido da Inglaterra e a Inglaterra só poderia comprar vinhos com Portugal. E isso gera uma grande submissão econômica de Portugal com relação à Inglaterra, porque eu compro muito mais roupa do que compro vinho. E eu pagava essa dívida aí que Portugal vai desencadear com a Inglaterra com o ouro que era explorado no Brasil. Até aí foi, beleza? A questão é que essa submissão econômica que vem desde o século XVII faz com que Portugal não respeite o bloqueio continental. E se eu não respeito o bloqueio continental implementado pela França, qual é o resultado disso? Fala pra mim. O resultado seria a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal. Lord Strangford chega para Dom João VI e fala assim, cara, você tem duas opções. Eu vou te dar duas opções. A primeira opção é, ou você fica aqui e você vai ser invadido, vai dar ruim para você, ou você também pode ali ter a nossa escolta inglesa te levando até o Brasil. E Dom João VI
obviamente, vai aceitar essa opção, transferindo a família real para o Brasil ali no final de 1807 para 1808, chegando no Brasil em 1807. O que você precisa entender é que não são 10 pessoas, não é a Arca de Noé, meu filho, não tem nada a ver com a Arca de Noé, não são 10 pessoas, são 10 a 15 mil pessoas chegando no Brasil. Eu tenho padres, eu tenho exército, eu tenho todos os bancos, tudo. Eu basicamente faço aí uma transposição de Portugal para o Brasil, levando tudo que eu tinha em Portugal para o Brasil, para não deixar nada para Napoleão. Eu não dou ali a chance de Napoleão obter nada quando invadisse Portugal. E quando eu chego ao Brasil, a transferência ocorre em 1807, a família real vai se estabelecer na Bahia, Salvador, e só em 1808 vai se transferir para o Rio de Janeiro, né? Porque preciso ainda tomar algumas medidas, um processo ali de urbanização do Rio para receber essa família real. O que acontece é que você precisa saber que algumas medidas elas são tomadas. No primeiro momento, quando eu chego no Brasil, algumas medidas precisam ser tomadas, porque o cenário está mudando. Eu não estou mais com o rei de Portugal, Dom João VI, em Portugal. Eu estou com o rei de Portugal agora no Brasil. Então, se a coroa ela está no Brasil, algumas medidas precisam ser tomadas, transformando esse cenário político-econômico. Uma das principais medidas que você precisa saber é a abertura dos portos às nações amigas. Você que é brabo, fala para mim qual é a nação amiga de Portugal nesse momento. A única nação amiga de Portugal, você que já está ligado, é a Inglaterra. Por quê? Basicamente, eu tenho Napoleão prejudicando a economia da Inglaterra com todas as tentativas aí de prejudicar a Inglaterra, e Portugal desrespeita o bloqueio continental, vem para o Brasil, ou seja, ainda quer manter e estabelecer comércio com a Inglaterra. Então, a abertura dos portos às nações amigas é basicamente abrir os portos para a Inglaterra. Então, se você quiser puxar uma setinha aí comigo, né? Setinha bem pequenininha aí para você ficar ligado, é que essa nação amiga é a Inglaterra. Beleza? Foi? Basicamente, a abertura dos portos às nações amigas, ela determina, eu já coloquei para você, o fim do pacto colonial. Ou seja, os princípios, né, do mercantilismo, um dos princípios é o pacto colonial, é o exclusivo comercial, é a colônia só podendo fazer comércio com a metrópole, é a colônia não tendo nenhuma possibilidade de liberdade de comércio, estando submetida a essa metrópole, só podendo vender para essa metrópole. Quando eu tenho ali a colônia, Brasil, podendo vender para a Inglaterra, concorda comigo que o pacto colonial ele chega ao fim, sim ou não? Concorda? Pensa aí, chega ao fim, porque agora eu tenho a colônia Brasil, apesar da família real estar aqui, fazendo comércio direto com outra nação que não era Portugal. Beleza, galera? Então, outra coisa, Tratado de Amizade e Aliança, Comércio e Navegação. 2 anos depois esse tratado vai ser assinado, em 1810. Esses daqui são os dois principais, por isso que eu coloquei um atrás do outro. E o que esse tratado determinava? O Tratado de Amizade e Aliança, Comércio e Navegação, dava uma certa facilidade para a Inglaterra com relação à entrada dos seus produtos no Brasil. Ou seja, aumentava ainda mais a importação do Brasil dos produtos ingleses. Por quê, professor? Porque, por exemplo, eu coloco um imposto muito baixo sobre os produtos ingleses. Para você ter ideia, os produtos ingleses eles ficam com 15% de taxação. 15% Inglaterra, olha aí. Então, enquanto a Inglaterra estava com 15%, sabe com quanto Portugal estava? Com 16%. Ou seja, olha que loucura. O país que era, no caso, a família real era de Portugal, tinha 1% a mais na taxação com relação aos seus impostos. Então, eu dou um benefício muito grande para a Inglaterra quando o assunto é importar, é trazer produtos ingleses para o Brasil. E os outros países, né? Então, Inglaterra 15%, Portugal 16% e os outros países 24%. Ou seja, a facilidade comercial, a facilidade aí na entrada de produtos ingleses fica cada vez maior. Além disso, a gente tem que pensar que o Tratado de Amizade e Aliança, Comércio e Navegação, ele também defendia o direito de extraterritorialidade.
O que seria o direito de extraterritorialidade? Professor, o que seria isso? Professor, estou confuso. Trava a língua? Não, moleque, calma, vem comigo. O direito de extraterritorialidade queria dizer que os ingleses que estivessem na colônia, os ingleses que estivessem inclusive em Portugal, responderiam aos direitos da Inglaterra. Ou seja, apesar de eu estar num território que não era a Inglaterra, os ingleses que estivessem nesse território, eles se submeteriam aos interesses ingleses. Ou seja, eles obedeceriam às leis e às ordens da Inglaterra e não de Portugal. Inclusive, eles poderiam nomear juízes para essas respectivas regiões. Eu estou, então, ali em Portugal, eu estou, então, na colônia, eu sou inglês, eu posso nomear um juiz que atenda aos meus interesses, mas que eu obedeça às leis da Inglaterra e não de Portugal e da colônia. Se ligou? Foi? Beleza? Professor, isso vale para o outro lado, para outra parte? Vale, professor? Os portugueses, se estivessem na Inglaterra, obedeceriam às leis aí de Portugal? Não. Isso só valeria para a Inglaterra. Ou seja, o que começa a acontecer? A dependência política e econômica com relação à Inglaterra de Portugal, ela se intensifica ainda mais com a transferência da família real ali em 1807. Eu começo a sair de uma dependência ali do mercantilismo português para um capitalismo industrial da Inglaterra. Eu começo a fazer essa modificação na minha dependência. E outra coisa que você precisa saber é também o estabelecimento do alvará de 1º de abril de 1808. Professor, 1º de abril era mentiroso esse alvará? Não, moleque, nada de mentira, era de verdade. O que esse alvará determinava? O alvará de 1º de abril de 1808, ele proibia a produção de manufaturas no Brasil. Na verdade, ele liberava, me perdoa, moleque, tô confuso, liberava a produção de manufaturas no Brasil. Professor, eu lembro que existia uma rainha chamada de Dona Maria, que em 1785 ela tinha proibido exatamente isso. Ou seja, o alvará de 1º de abril de 1808, ele na verdade era ele revogava aquele alvará de 1785. Então, enquanto o alvará de 1785 ele proíbe as manufaturas, Dom João VI chega aqui no Brasil, ele faz o quê? Ele libera a produção de manufaturas no Brasil. Isso adianta de alguma coisa? Não. Por quê? Porque quando a Dona Maria ela proíbe a produção de manufaturas, toda a minha importação de manufaturas ela vem da onde? De Portugal, obviamente, mas que comprava de quem? Da Inglaterra. Ou seja, apesar de liberar a manufatura no Brasil, não tem como os produtos manufaturados produzidos no Brasil a partir de 1888 competir com os produtos ingleses. Não tinha como, era impossível. Então, galera, aulinha aí sobre chegada da família real para vocês. Beleza, galera? Tamo junto, moleque. Um abraço. Fala, galera, professor Pedro Riccioppo de História aqui do Preparatório Falco para resolver com vocês agora algumas questões sobre o assunto abordado aqui sobre a chegada da família real. Primeira questão aí na tua tela, se liga, produção, na tela. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa e em março de 1808 chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser visto como, letra A incapacidade dos braganças de resistirem à pressão da Espanha para impedir a anexação de Portugal. Não tem muito sentido isso, porque não tem nenhuma pressão da Espanha para impedir a anexação de Portugal. Então essa de cara você já descarta. Letra B, ato desesperado do príncipe regente. Gente, essas palavras aí muito exacerbadas, desesperado, totalmente, exclusivamente, isso é muito complicado. Então de cara você já vê que tem um problema aí. Ato desesperado não, foi algo muito bem planejado e pensado. Não teve nada de desespero, nenhuma correria assim, porque não dá para simplesmente levar 10 mil pessoas para o Brasil num ato de desespero, né? Não é assim. Tem que ter organização. Então essa também não pode ser. Letra C. Execução de um velho projeto de mudança do centro político do Império Português, invocado em épocas de crise. Opa! Aí está a nossa resposta. Letra C é o teu gabarito. Por quê? Isso já era um plano desde a União Ibérica.
eu já tinha, né, em momentos de crise, a possibilidade de transferir a corte, o centro político do Império Português para a colônia desde a União Ibérica. Então, essa é a sua resposta, até porque, como eu falei, foi algo muito bem planejado, não teve nada de desespero nesse cenário aí. A letra D, culminância de uma discussão popular sobre a neutralidade de Portugal com relação à guerra anglo-francesa, pelo amor de Deus, né? Não pode ser essa. Letra E, exigência diplomática apresentada por Napoleão, diplomática, não teve nada de diplomática na exigência, então também não pode ser essa. Na questão número 2, o bloqueio continental decretado por Napoleão tinha por objetivo, então você percebe que eu já fui no enunciado, não li o texto, porque sem o texto você já consegue resolver essa. Então, qual era o objetivo do bloqueio continental? Enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois vencê-la militarmente. Aí já tá teu gabarito. Ah, meu filho, ah, moleque, é o teu gabarito. Por quê? Eu não consegui vencer a Inglaterra por meios militares, lembra da Batalha de Trafalgar, e primeiro o que eu vou fazer? Eu enfraqueço a Inglaterra economicamente para, após esse enfraquecimento econômico, eu conseguir vencer a Inglaterra, fazendo o que eu não tinha conseguido fazer em 1805, na Batalha de Trafalgar. Letra B, fortalecer o comércio externo francês, colocando fim ao mercantilismo. Também não pode ser, né? Enfraquecer, letra C, enfraquecer o comércio externo português para fortalecer a economia francesa. Enfraquecer o comércio externo português? Também não, né? O comércio externo em inglês até talvez poderia ser. Letra D, fortalecer as economias ibéricas? Também não. França não está inclusa aí na economia ibérica, Portugal não está aliado à França. Letra E, implantar o liberalismo econômico nos países aliados da França. A França ainda não tinha adotado essa política liberal. Beleza, galera? Então, 3, né? A 2, letra A, teu gabarito. 3, as pressões inglesas, bem como seu apoio para a transferência da corte portuguesa para o Brasil, objetivavam saquear Portugal? Ah, moleque, nada a ver, né? Tem nada de saquear Portugal aí, então tu já descarta a letra A. Letra B, apoderar-se das colônias portuguesas no além-mar? Eu não quero me apoderar, senão eu não tinha ajudado na transferência. Letra C, estabelecer relações comerciais com a colônia brasileira a partir do fim do exclusivo colonial. Letra C de certo, é o teu gabarito. Eu quero estabelecer relações comerciais com a colônia a partir do momento em que eu estabeleço o fim do pacto colonial. Letra D também não pode ser, porque fala restabelecer o comércio das especiarias com as Índias. Não viaja! Não viaja. Índias no início da colonização. Não poderia ser isso. Letra E, resgatar a economia açucareira brasileira? Pelo amor de Deus, também não, né? O açúcar já tinha entrado no declínio desde a saída dos holandeses ali da colônia. 4. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João ao chegar ao Brasil foi a abertura dos portos às Nações Amigas, que resultou... Letra A, no comércio de Portugal com a França? Fora. Letra B, na liberação de produção de manufaturas ao Brasil? Eu liberei as manufaturas, mas é a abertura dos portos às Nações Amigas que estabelece isso? Não. É o alvará de 1º de abril de 1808. Não é a abertura dos portos às Nações Amigas. Letra C, no fim do pacto colonial, estabelecer comércio com a Inglaterra? Resposta certa, letra C, mais uma vez aí no teu gabarito. Então, o que vai desencadear, né, a abertura dos portos às Nações Amigas, eu coloquei aqui para você, é o fim do pacto colonial a partir do momento que a colônia vai fazer comércio com outro país que não era a metrópole. Letra D, na diminuição de impostos para a Inglaterra, isso acontece, professor? Acontece, mas também não era a abertura dos portos que determinava isso. Número 5. A economia portuguesa já estava vinculada à inglesa desde o século XVII, o que impossibilitou que o bloqueio continental fosse cumprido. Um dos fatores que levou a essa dependência econômica foi, letra A, o que levou a dependência econômica de Portugal com a Inglaterra? O Tratado de Mito, em 1703, isso gerou uma dependência econômica? Sim. Gerou. Esse é o gabarito? Não. Por quê? Porque eu falo desde o século XVII. Mito em 1703, século XVIII. Olha a pegadinha aí. Olha a pegadinha aí. Ah, moleque, presta atenção. Letra B, o Tratado de Amizade e Aliança, Comércio e Navegação, 1810.
Não. É esse tratado que leva a essa dependência econômica? Não, também não. Letra C. As concessões comerciais feitas aos ingleses após a restauração para obter apoio contra Holanda e Espanha. Sim, mais uma vez, letra C de certo. É o teu gabarito. Letra D. A grande necessidade de comprar manufaturados ingleses. Também não seria essa a tua resposta, porque, na verdade, isso não gera a necessidade de comprar manufaturados, na verdade, é uma imposição que ocorre a partir da proibição das manufaturas no Brasil com a Dona Maria. Beleza, galera? Na questão 6 aí, os tratados de 1810 entre Portugal e Inglaterra acarretavam uma submissão ainda maior dos portugueses aos ingleses. E aí lembra do tratado de 1810 que eu falei com você? O que esse tratado determinava? Direito de extraterritorialidade. Além disso, colocava impostos baixos para os ingleses sobre os produtos externos. Eu tenho aí na letra A, aumentou os impostos sobre os produtos ingleses para 30%? Não, né? Na verdade, isso é uma medida que vai ocorrer um pouco depois, já no segundo reinado, que a gente mais pra frente fala sobre isso. Letra B. Estabelecia taxas de 16% para os ingleses, facilitando a sua exportação? Não. 15% para os ingleses, não 16% para os portugueses. Letra C. Determinava o direito de extraterritorialidade? Opa, pode ser essa? Vamos ver. E taxas de 24% para os ingleses? Não, então não pode ser a letra C. Por quê? Taxa de 24% para os outros países, sem ser Inglaterra e sem ser Portugal. Inglaterra 15%, Portugal 16%, outros países 24% de taxa. Letra D. Defendia que as taxas seriam de 15%, além do direito de extraterritorialidade para os ingleses. Opa, aí tá o teu gabarito. Você que é brabo já sabia dessa. Letra D. Beleza, galera? É o seu gabarito. Então, fica com essa aulinha aí sobre chegada da família real. Tamo junto, moleque. Um abraço.